Pois é, o João Santana é marqueteiro conhecido por ter sido marqueteiro do Lula, da Dilma, do Chaves e de muitas outras pessoas, não é? Jornalista, marqueteiro e tal, condenado por Caixa 2, já agora está num regime aberto, não é? Por isso que ele pôde dar entrevista para o Roda Viva. Esteve ontem, né, dando essa entrevista para o Roda Viva e eu vou trazer aqui alguns comentários. Eu não vou fazer aquela análise pormenorizada, assim, nos mínimos detalhes que eu às vezes faço do Roda Viva, porque a conversa com os jornalistas, ela, que não foi uma conversa, em alguns momentos parecia mais um interrogatório, né? E talvez motivados até pelo fato de ser da classe deles que foi condenado por Caixa 2, por um tipo de corrupção, né? Aquela mesma corrupção que o Onyx Lorenzoni pediu desculpas e ficou tudo certo com ele, acabou não sendo punido. Não que eu queira justificar o Caixa 2, muito pelo contrário. Eu quero que o Onyx seja punido e todo mundo que realizou o Caixa 2, usou do dinheiro público para se perpetuar no poder, seja punido. Né? Mas é bom lembrar dessas coisas. Agora, a entrevista foi particularmente interessante por uma série de motivos. Um deles, os jornalistas do Roda Viva ficaram extremamente nervosos quando ele falou algumas coisas que a gente já imaginava. Por exemplo, quando ele disse que jornalistas foram coniventes historicamente com o Caixa 2, que muitos deles se beneficiam e fazem parte. Aí eles quiseram tratar, e aí é uma coisa interessante do ponto de vista do enquadramento discursivo, quiseram tratar ele como se ele estivesse dizendo que todos os jornalistas participaram de alguma forma de corrupção, que obviamente não era o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo é que muitos que vivem e convivem com a política sempre souberam que isso estava acontecendo e muitos deles foram coniventes. Não todos, não a totalidade. Mas uma das formas que você ataca uma pessoa quando essa pessoa coloca um dedo em uma ferida que você não quer que seja colocado, que tem a ver com sua classe, não é? Você distorce, né? Você faz a falácia do espantalho, você distorce o que essa pessoa disse. Né? E no caso do João Santana, que é um marqueteiro condenado, estava até algum tempo atrás preso, fica até mais fácil fazer isso, porque ele é uma figura que, por razões óbvias, tem uma condenação moral que pesa sobre ele. Então é mais fácil fazer isso. Mas isso é feito como estratégia quase sempre. E a estratégia nesse caso foi insinuar que ele teria dito que todos os jornalistas engajam em algum tipo de corrupção. Né? Tiveram algumas observações do João Santana que foram interessantes. Por exemplo, a observação que ele fez sobre a Lava Jato, que foi uma operação com marketing político brilhante. Agora, ele se esqueceu de dizer que a Lava Jato contou com a ajuda e a parceria da mídia corporativa, especialmente da Globo, para se viabilizar enquanto projeto político e não apenas uma operação de caráter policial ou jurídico, né? Ou de caráter judicial. Né? Enfim, agora tem algumas observações para falar sobre o Joel Santana. O João Santana, desculpe, Joel não. O Joel é o técnico de futebol. O João Santana. Mas talvez tenha até uma ligação, por isso que eu pensei no Joel. Que ele tem uma forma de raciocinar extremamente pouco didática. Né? Ele começa a falar sobre um assunto e aí fica aquela dúvida se é a coisa do malandro, da malandragem dele, eu não sei exatamente se é isso, ou se é uma pessoa que simplesmente não tem essa habilidade tão grande de se explicar. Ele começava a falar sobre um determinado assunto, aí ele pegava uma tangente e às vezes ele não voltava ou claramente ao assunto inicial, né? E desviava. Um exemplo interessante disso, e que foi demonstração clara da inteligência dele, mas que também serve para obscurecer, foi quando ele foi questionado sobre a campanha de difamação contra a Marina. E aí o erro também foi da jornalista, porque citou nessa campanha de difamação a questão da autonomia do Banco Central, junto com várias outras coisas, essas sim, difamatórias. A coisa, por exemplo, do orçamento do Ministério da Educação, e que muito dinheiro seria retirado de lá e tal. Primeiro que não ficou claro pela entrevista se João Santana teria sido responsável por todas aquelas
fake news. Mas em relação à autonomia do Banco Central, e foi aí que a estratégia dele, ele escolheu responder isso, ele estava com a razão no seguinte sentido, de que embora a propaganda tivesse um elemento de hipérbole, eu li os programas das candidaturas, e o programa da Marina Silva, naquela época, falava sim de autonomia plena do Banco Central, falava sim de estratégias que não colocariam o interesse nacional em primeiro lugar, mas que permitiriam amplo controle do mercado financeiro e dessas instituições como a instituição do Banco Central. Então, foi muito confortável para o João Santana, estou errando direto, João Santana, ter abordado esse assunto. Porque nesse assunto, e é para a estratégia, ele aborda esse que ele tem razão, e os outros que o PT, ou ele, ou alguém ligado ao PT fez naquela época, que, no caso da Marina, não se justificavam ou passavam além de ser hipérboles e entravam no território mais perigoso das notícias falsas, ele simplesmente não aborda. E aí ele foi pressionado a isso no momento posterior, e aí ele disse, olha, eu não me lembro se eu estive envolvido, não me lembro dessa coisa do orçamento do Ministério da Educação, de 1 trilhão e tal, essa narrativa toda eu não me lembro. E aí, esse momento me incomodou especialmente por parte da atuação dos jornalistas, porque se você vai levantar essa questão no Roda Viva, eu estou falando do jornalista que levantou isso, né? Você tem que ter pesquisado se o João Santana foi a pessoa que fez a propaganda, não só em relação à autonomia do Banco Central, que a gente sabe que foi ele, e essa daí é defensável, é o ataque dessa questão da autonomia do Banco Central à Marina, mas se nos outros casos ele esteve envolvido. E você deveria ter provas ou evidências que ele esteve envolvido. Se ele esteve envolvido nas outras notícias, que muitas delas tinham toda a pinta de serem notícias falsas, aí você teria a prova de dizer, olha, João, tudo bem, na questão do Banco Central é discutível, mas nessas outras aqui não é discutível e você esteve envolvido. Mas quando os jornalistas não provaram isso para o João Santana, ele pode simplesmente dizer que não se lembrava se teve envolvimento, ninguém tocou mais no assunto e tudo ficou por isso mesmo, né? A postura dos jornalistas também, em alguns momentos, me incomodou pela arrogância, pelo deboche, não é? Num assunto sério como esse, né? Embora o João Santana tenha feito a delação premiada e o réu confesso de Caixa 2, e falou sobre o fato de que o Caixa 2 é uma política, uma corrupção generalizada no Brasil. E de fato é. Mas isso não é uma. E ele mesmo disse que não é justificativa para o Caixa 2. Mas o problema é que funciona na mente de muita gente como se fosse. Se é feito corriqueiramente, acaba sendo naturalizado, acaba se vendo como se fosse normal que isso acontecesse na política. E esse é o grande absurdo, né, do crime de Caixa 2. Esse é o grande absurdo de você utilizar o dinheiro público para remunerar campanhas publicitárias com enormes valores para se perpetuar no poder. Percebam que o Caixa 2 de outros partidos e de outras pessoas não foi muito enfatizado durante a entrevista. Né? Tem um determinado momento que ele fala que isso acontecia também nas campanhas do PSDB e do Aécio e tal, mas isso não foi enfatizado continuamente. Né? Tiveram várias outras falas interessantes dele, ele defendendo que o Lula assumisse uma posição estilo Cristina Kirchner, que foi para vice na Argentina, caso ele volte a se tornar elegível, o que me parece que não seria aceito nem pela militância do PT, mais difícil de ser aceito pelo Lula e tal, mas que ele acha que seria uma estratégia de você transformar o Lula num cabo eleitoral. Enfim. E ele fez algumas outras análises interessantes. Agora, ele é uma figura, né, o João Santana, ele é uma figura muito, muito escorregadia. Não é? O discurso dele é sempre cheio de, não só nuances, porque nuances é uma coisa positiva em análise política. Não, o discurso dele é como se fosse cheio de falsos positivos. O que eu quero dizer com isso é, ele começa a parecer que está respondendo em uma direção, depois ele muda de direção
E aí fica muito difícil saber, em muitos casos, o que é que ele respondeu. Uma das coisas que incomodou os jornalistas foi que, apesar de tudo que ele passou com a Dilma e com Lula, ele não quis atacar a honestidade deles, embora tenha dito que eles, de uma forma ou de outra, sabiam do Caixa 2. Isso mostra como, para eles, mesmo depois da continuação, na condenação, quer dizer, para o João Santana e outros marqueteiros, o Caixa 2 estava tão naturalizado que isso não seria uma... Mesmo que a pessoa soubesse, mesmo que a pessoa de alguma forma participasse disso, o que não ficou provado nem no caso da Dilma, nem no caso do Lula, porque eles não foram condenados com relação a isso, né? Ficou provado com relação ao João Santana, e não ficou provado com relação a dezenas de outros políticos, né? De todos os grandes partidos, é que fica meio que evidente, né, que o Caixa 2 estava realmente naturalizado para ele, porque isso não significa para ele nenhuma perda do ponto de vista ético. Ele oscilou nesse aspecto durante praticamente toda a entrevista, durante todo o diálogo. Enfim, de marketing político ficou muito evidente que ele entende bastante. Ele fez distinções interessantes entre o Gabinete do Ódio e outras atuações, mas uma coisa que ele disse para 2022 é que ele acredita na desidratação do Bolsonaro e que vai ser uma eleição muito mais apertada, uma eleição muito mais disputada. Né? Eu só espero e torço, né, para que a gente meio que supere esse tipo de tática. Né? A gente deve sim atacar os nossos adversários, mas temos que também ressaltar o nosso lado e não se basear simplesmente em ataques negativos. Eu vejo essa tática dos ataques negativos, da desconstrução, como uma tática que não sei mais se hoje ela funciona tão bem quanto ela funcionava no passado. Me parece que você, para fazer esse tipo de tática, você tem que estabelecer meio que uma política de contrastes. Ou seja, você tem que criticar algo para logo depois colocar a sua proposta, a sua visão, aquilo que você vai desenvolver. Se você quiser só realizar a desconstrução, se já existir cristalizada na mente de muita gente uma opinião negativa de você, do seu partido ou da sua coligação, essa desconstrução não necessariamente vai levar a mais votos para você no futuro. Então, me parece que quando ele usou a expressão dinossauros, né, ele estava se referindo mais a essa coisa dos supermarqueteiros. Eu vejo que o que para mim é meio que já ultrapassado nessa época de redes sociais, Facebook, WhatsApp e tudo mais, são as antigas estratégias dele e de pessoas como ele. A televisão não vai ser suficiente, nós vamos precisar das redes sociais. E para engajar nas redes sociais e ganhar eficácia, nós vamos ter que buscar estratégias alternativas. Estratégias que respeitam o eleitor e que não tentam o tempo todo falsear. Então, por exemplo, quando se fala da questão da corrupção, e eu já tenho enfatizado isso aqui, o campo progressista não vai poder dizer eles são todos corruptos da direita e nós é que somos os limpinhos. Como a direita faz? A direita faz esse discurso, diz que toda a esquerda é corrupta e eles não são corruptos. O que é risível, é hilariante de tão absurdo que é. E vocês viram a quantidade de memes que foram feitos quando o Bolsonaro disse que praticamente tinha acabado com a corrupção do Brasil. Então, o campo progressista, na verdade, em termos estratégicos, tem que pegar a questão da corrupção e fazer um enquadramento completamente diferente. Ou seja, admitir que a corrupção é estrutural, admitir que a corrupção é naturalizada e defender que a solução não é simplesmente nós vamos substituir eles por nós, porque nós temos um histórico menor de corrupção. Aí o pessoal vai lembrar do mensalão, vai lembrar do petrolão, e aí a coisa fica meio que não sai desse lugar. Mas se você... E aí o pessoal do PT vai falar das rachadinhas,
de toda a corrupção envolvendo o Bolsonaro, seus aliados, um monte de gente respondendo crimes, e aí você fica numa coisa meio que sem saída. A saída é você dizer, olha, a corrupção é um problema estrutural, no Brasil é um problema endêmico, e para combater esse problema, não se pode combater com moralismo. Falso moralismo é uma estratégia falida. Você tem que combater com políticas públicas, você tem que combater com mais democracia, com mais transparência. Então você tem que admitir o problema, trazer um projeto de solução, se comprometer com esse projeto de solução para atacar as raízes do problema, as causas do problema, e não deixar que o outro, transforma o outro no ridículo. Ou seja, deixar para o Bolsonaro falar a mentira de que ele é honesto, que ele não é corrupto, aí você aponta toda a corrupção da família dele e toda a corrupção que ele se envolveu, mas você não se projeta como se você fosse representante de uma tendência que não tem os seus corruptos. Porque todo partido de massa tem. A estratégia tem que ser diferente. E eu estou pegando um exemplo da corrupção, porque é o que mais faz a gente pensar no caso do João Santana, para dizer que a estratégia tem que ser perpassando a ideia de admissão da realidade e uma demonstração e um compromisso em transformar essa realidade através de propostas, e não com um discurso moralista. Porque se você fizer o discurso moralista, você não vai conseguir conquistar praticamente nenhum eleitor novo. Porque com o ciclo de informação que se configurou nos tempos de hoje, quando você vem com esse discurso, a pessoa prefere reter o moralismo do seu lado, mesmo que ele seja um moralismo falido, como é o moralismo falido da família Bolsonaro, que obviamente estão envolvidos com várias coisas altamente questionáveis, para dizer o mínimo. Enfim, e essa estratégia que eu estou defendendo, ela teria que ser ampliada para todas as esferas. Você quer falar de SUS, você tem que falar do lobby dos planos de seguro de saúde, e como esse lobby não pode controlar o SUS. Você quer falar de educação, você tem que falar do lobby das instituições privadas de educação, que não é o Estado que vai subsidiar o setor privado, mas o Estado precisa fortalecer uma educação pública de qualidade mais acessível e mais ampla que for possível. Então, você não ganha esse debate, e essa é uma coisa que eu acho que é uma lição importante do marketing, para pensar para o futuro, trabalhando só com a desconstrução. Eu acho que vai ser insuficiente. A gente vai ter que caminhar para uma coisa mais sofisticada, não é? Especialmente porque não me parece que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que lá bastou negar o Trump, porque muita gente nos Estados Unidos já estava de saco cheio com o Trump, já, pelo menos segundo as pesquisas, né, que até um candidato ruim como o Biden pode e provavelmente vai ganhar. No caso do Brasil é um pouco mais complexo. No caso do Brasil, ao contrário, a negação pura e simples não dá essa segurança, não dá essa certeza da derrota. Então a derrota aqui vai ter que ser construída com algo de para além da negação, e também não pode ser um retorno ao passado. Vai ter que ser um projeto novo. Isso é fundamental. E a entrevista do João Santana no Roda Viva me fez pensar sobre essa necessidade. Enfim, era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se fala em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.